Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta oração seja como um rio de graças que flui do coração sacratíssimo de Jesus, passando pelas mãos santíssimas de Maria e alcançando minha vida através do poderoso patrocínio de São Bento, aquele que venceu o dragão infernal com o sinal da Santa Cruz e estabeleceu na terra os alicerces de uma espiritualidade que une o céu e a terra, a oração e o trabalho, a contemplação e a ação, a pobreza voluntária e a abundância abençoada por Deus. Ó São Bento, cuja vida foi um milagre contínuo da divina providência, cuja regra se tornou farol para incontáveis almas ao longo de 15 séculos, cuja intercessão tem operado maravilhas nos tempos modernos tão conturbados, eu me coloco hoje sob vossa proteção celestial, reconhecendo minha pequenez e minha necessidade premente de uma transformação radical em minha vida espiritual e material. Vós que no silêncio de Subiaco ouvistes a voz de Deus, chamando-vos para uma vida de radical entrega, e que respondestes com generosidade heróica, fazei que meu coração seja tocado por esta mesma graça divina, que eu possa escutar, no fundo da alma, o chamado de Deus para uma vida de santidade, para uma existência que glorifique o seu nome em todos os aspectos, tanto nos espirituais quanto nos materiais. Pois reconheço, São Bento, que a verdadeira prosperidade não é aquela que o mundo prega, baseada na acumulação egoísta e no consumo desenfreado, mas sim aquela que nasce de um coração em paz com Deus, que sabe receber com gratidão e repartir com generosidade, que trabalha com diligência e descansa na divina providência, que usa os bens materiais como instrumentos para fazer o bem e não como fins em si mesmos. Neste primeiro mistério do terço da prosperidade espiritual e material, contemplo vossa decisão de deixar para trás as vaidades de Roma e buscar a Deus na solidão das montanhas. Que exemplo magnífico para nossos dias, onde o barulho do mundo tenta afogar a voz de Deus. Ensinai-me, ó Pai dos monges, a encontrar momentos de silêncio sagrado em meio ao turbilhão de minhas atividades. Que nestes momentos de recolhimento eu possa ouvir a suave voz do Espírito Santo, me guiando em minhas decisões, inspirando meus projetos, iluminando meu caminho. Afastai de mim o espírito de dispersão que me impede de me concentrar no essencial. Libertai-me da escravidão dos dispositivos eletrônicos, das redes sociais vazias, das notícias alarmistas que roubam minha paz. Que eu aprenda a valorizar o silêncio como um terreno fértil, onde Deus planta suas sementes de sabedoria e prosperidade autêntica. E quando as tentações do desânimo, da preguiça espiritual ou do comodismo quiserem se instalar em meu coração, mostrai-me, São Bento, a força da vossa determinação. Lembrai-me que vós, no vosso ermo, enfrentastes as mais violentas tentações do maligno e as vencestes, lançando-vos entre espinhos e invocando o nome de Jesus. Dai-me esta mesma coragem para enfrentar meus demônios interiores. A procrastinação, que me impede de realizar meu trabalho com excelência, o medo do fracasso que paralisa meus empreendimentos, a falta de fé que me faz duvidar da providência divina.
Que cada espinho que vos feriu se transforme para mim em uma rosa de graças para vencer minhas batalhas espirituais. Que eu possa, como vós, emergir de cada tentação mais forte, mais puro, mais confiante no amor de Deus. Abençoai, ó São Bento, o meu trabalho cotidiano, seja ele qual for, desde o mais humilde ao mais complexo, que eu o realize com a consciência de que, através dele, colaboro com o plano criador de Deus. Ensinai-me a ver em cada tarefa, por mais repetitiva ou desafiante que seja, uma oportunidade de santificação. Que minhas mãos, abençoadas por vossa intercessão, sejam instrumentos de construção de um mundo melhor. Que minha mente, iluminada pelo Espírito Santo, encontre soluções criativas e éticas para os desafios que enfrento, que meu coração, aquecido pelo amor divino, infunda em tudo o que faço um sentido de serviço e de caridade. Fazei que meu trabalho seja não apenas fonte de sustento material, mas também de realização pessoal e crescimento espiritual. E assim como vossas mãos, abençoadas por Deus, operaram milagres de multiplicação do azeite que não se esgotava, do pão que saciava a fome dos monges, que minhas mãos, unidas às vossas pela oração, se tornem canais de bênçãos materiais. Não para meu exclusivo benefício, mas para que eu possa ser um distribuidor da generosidade divina. Que eu nunca me esqueça dos pobres, dos necessitados, daqueles que têm menos do que eu. Que a prosperidade que alcançar seja sempre compartilhada, pois compreendo que sou um mordomo e não um dono absoluto dos bens que Deus me confia. Neste segundo mistério, contemplo com admiração como a fama de vossa santidade começou a atrair discípulos, e como vós, com sabedoria sobrenatural, os organizastes em comunidades de vida e oração. Ó São Bento, mestre da vida comunitária, ensinai-me a valorizar as relações que Deus colocou em minha vida. Abençoai minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, meus irmãos de fé. Que eu seja, no meio deles, um instrumento de paz, de concórdia, de estímulo espiritual. Afastai de meu coração todo sentimento de inveja, competição desleal, julgamento precipitado, que eu saiba reconhecer e celebrar os dons e talentos dos outros, compreendendo que somos membros de um mesmo corpo e que o sucesso de um é vitória de todos. E assim como vós soubestes discernir para cada discípulo a vocação específica, ajudai-me, São Bento, a descobrir e viver plenamente minha própria vocação no mundo. Se sou chamado ao matrimônio, que eu seja um esposo ou esposa fiel e amoroso. Se sou chamado à vida celibatária, que eu viva minha consagração com alegria e fecundidade espiritual. Se sou chamado a uma profissão específica, que eu a exerça com competência e retidão. Iluminai meus discernimentos, especialmente aqueles relacionados a decisões importantes que afetam minha vida material, mudanças de emprego, investimentos, projetos profissionais. Que eu não me deixe guiar apenas por critérios puramente humanos de lucro e sucesso, mas que busque, em primeiro lugar, a vontade de Deus para a minha vida.
Quando as dificuldades nos relacionamentos ameaçarem a paz de minha família ou de minha comunidade de trabalho, lembrai-me, São Bento, como vós soubestes lidar com a rebeldia de alguns monges, com paciência, firmeza e amor. Dai-me a sabedoria para saber quando devo ser compreensivo e quando devo ser firme, que eu nunca confunda misericórdia com conivência com o erro, que minha busca pela prosperidade material nunca se sobreponha aos valores do reino, a verdade, a justiça, a caridade. E assim como vossas comunidades se tornaram faróis de civilização em meio às trevas da Idade Média, fazei que minha família, meu local de trabalho, meus círculos de amizade, sejam lugares onde reine a civilização do amor. Que os bens materiais que eu vier a possuir sejam usados para criar um ambiente de beleza, de ordem, de acolhimento, onde Deus se sinta em casa. Que minha mesa seja local de partilha, minha casa seja lugar de paz, meu trabalho seja fonte de bênção para todos os que com ele se relacionam. Neste terceiro mistério, contemplo com reverência o dom dos milagres que Deus operou através de vossas mãos, São Bento. O copo de vinho envenenado que se quebrou ao sinal da cruz, o jovem monge ressuscitado, a foice que voltou das profundezas do lago. Tantos sinais do poder de Deus agindo através de um homem que se fez totalmente disponível à ação divina. Ó taumaturgo poderoso, aumentai minha fé, a fé que move montanhas, que transforma realidades, que atrai milagres. A fé que não se limita ao que os olhos veem, mas que crê no amor e no poder de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Que esta fé seja o alicerce de minha busca por prosperidade. Não uma fé mágica, que espera que Deus faça tudo enquanto permaneço inerte, mas uma fé operante, que me impulsiona a agir, a trabalhar, a plantar, confiando que Deus regará a semente e fará frutificar meu esforço. Ensinai-me a unir, como vós, a oração fervorosa ao trabalho diligente. Que minhas mãos estejam sempre ocupadas em tarefas úteis, enquanto meu coração permanece elevado a Deus em contínua oração. E quando as dificuldades materiais se apresentarem como montanhas intransponíveis, dívidas que se acumulam, doenças que consomem recursos, projetos que fracassam, lembrai-me, São Bento, que para Deus nada é impossível. Que o mesmo Deus que, através de vós, fez brotar água da rocha seca, pode abrir fontes de provisão onde eu hoje vejo apenas deserto. Dai-me a paciência para esperar o tempo de Deus, a perseverança para continuar trabalhando com esperança e a sabedoria para reconhecer os sinais de sua providência ao longo do caminho. Abençoai especialmente, ó São Bento, todos os meus empreendimentos legítimos. Se tenho um comércio, que seja próspero e abençoado. Se trabalho em uma empresa, que meu serviço seja valorizado e recompensado. Se busco um emprego, que as portas certas se abram no momento certo. Se tenho dívidas, que eu encontre meios lícitos e abençoados para quitá-las. Que a medalha de São Bento, que trago com fé, seja um sinal desta bênção sobre todos os meus projetos e atividades econômicas. E assim como vós, São Bento, jamais permitistes
que o milagre substituísse o esforço humano, mas o complementasse. Ensinai-me a valorizar o suor de meu rosto, o cansaço honesto de um dia de trabalho bem realizado. Que eu veja na disciplina, na ordem, na constância, valores sagrados que preparam o terreno para os milagres de Deus. Que minha vida seja organizada, meus horários respeitados, minhas obrigações cumpridas com pontualidade e responsabilidade. Pois sei que a desordem e a indisciplina são portas abertas para o fracasso e para a pobreza. Neste quarto mistério, contemplo vossa sabedoria ao escrever a santa regra, que se tornou um marco na história da espiritualidade ocidental. Ouve, ó filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Com estas palavras iniciais, vós nos ensinais que a verdadeira prosperidade começa com uma atitude de escuta humilde da vontade de Deus. Ó doutor da vida espiritual, ensinai-me a escutar a Deus na oração, na leitura da Sagrada Escritura, no magistério da Igreja, nos sinais dos tempos. Que eu não queira prosperar contra a vontade de Deus, pois isso seria a verdadeira ruína. E assim como vossa regra é um modelo de equilíbrio e moderação, ensinai-me a viver com equilíbrio em meio a uma sociedade que idolatra os extremos. Que eu saiba encontrar o justo meio entre o trabalho e o descanso, entre a poupança e o gasto, entre o investimento e o desapego. Libertai-me da mentalidade consumista que me faz crer que a felicidade está na posse de mais e mais bens. Ao mesmo tempo, curai em mim qualquer resquício de um espiritualismo desencarnado que despreza as realidades materiais. Que eu viva, como ensina o Vaticano II, as realidades terrestres, ordenando-as a Deus e ao seu reino, quando a tentação da ganância quiser se apoderar de meu coração. Lembrai-me, São Bento, do vosso amor pela pobreza evangélica. Não uma pobreza miserável, mas uma pobreza serena que desfruta dos bens com gratidão sem se apegar a eles. Que os bens materiais sejam para mim como são para o viajante, instrumentos úteis para a jornada, mas não pesos que impeçam de caminhar com liberdade rumo à pátria celeste. E assim como vossa regra prevê a hospitalidade como um dos principais deveres do monge, fazei que eu seja hospitaleiro com os bens que Deus me confiar. Que minha casa esteja aberta aos necessitados, minha mesa compartilhada com os solitários, meu coração acolhedor para os que sofrem. Pois prometestes, na vossa regra, que a todos os hóspedes que se apresentarem se receba como ao próprio Cristo. Que eu veja em cada pessoa necessitada o rosto de Cristo pedindo minha ajuda. E tenho fé de que, quanto mais eu partilhar, mais Deus me abençoará, segundo sua promessa infalível. Neste quinto mistério, contemplo vossa morte santa, de pé, sustentado pelos irmãos, depois de ter recebido o corpo e o sangue do Senhor. Que cena mais comovente e mais cheia de esperança para nós, peregrinos nesta terra. Ó São Bento, que morrestes como vivestes, em paz, em oração, cercado pela comunidade, alcançai para mim uma morte feliz e santa quando chegar minha hora. Mas enquanto isso, ensinai-me a viver cada dia com a consciência de que estou a caminho da pátria eterna. Que esta perspectiva eterna ilumine minha busca por prosperidade terrena.
Que eu nunca perca de vista que os bens materiais são transitórios e que a única riqueza que levarei para a eternidade é o amor que tiver praticado, o bem que tiver feito, a fé que tiver vivido. Que eu use os bens terrenos como degraus para subir ao céu, e não como pedras de tropeço que me façam cair no abismo do egoísmo e da perdição. E assim como vossa vida foi uma semente que germinou e produziu frutos abundantes ao longo dos séculos, fazei que minha vida, por mais simples que seja, deixe um rastro de bênçãos para as gerações futuras. Que os bens materiais que eu conseguir acumular com honestidade sejam administrados com sabedoria e, na hora de minha partida, transmitidos como herança abençoada para meus filhos ou para obras de caridade. Que meu testemunho de vida inspire outros a buscar a verdadeira prosperidade, que é dom de Deus e fruto do trabalho humano abençoado. Quando as dúvidas assaltarem minha mente, será que Deus realmente quer minha prosperidade? Será que não é vontade dele que eu viva na pobreza? Lembrai-me, São Bento, que vossos mosteiros, seguindo vossa regra, tornaram-se centros de prosperidade material e espiritual, onde a pobreza voluntária dos monges não impedia que a comunidade tivesse o necessário e ainda repartisse com os pobres. Ensinai-me a discernir entre a pobreza evangélica, que é liberdade de coração, e a miséria, que é fruto do pecado e da injustiça social. Que eu lute contra a miséria, minha e dos outros, enquanto cultivo no coração o desapego sereno dos bens. E assim como, no momento de vossa morte, tivestes uma visão de todo o mundo iluminado por um só raio de luz, dai-me, São Bento, uma visão de fé que me permita ver todas as coisas, inclusive minhas lutas por prosperidade, sob a luz de Deus. Que eu compreenda que a verdadeira prosperidade é aquela que nos torna mais livres para amar e servir, mais disponíveis para a vontade de Deus, mais parecidos com Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza. Ao concluir este terço da prosperidade espiritual e material, renovo minha consagração a vós, São Bento, e através de vós, a Santíssima Trindade. Entrego em vossas mãos todas minhas necessidades, todos meus projetos, todos meus desejos legítimos de uma vida próspera e abençoada. Confio que, unindo minha oração à vossa poderosa intercessão e meu trabalho diligente à graça de Deus, alcançarei a verdadeira prosperidade, a que vem do alto, que não entristece, que não escraviza, mas que liberta, alegra e santifica. Que a cruz sagrada, vosso escudo e vossa força, seja minha luz em todas as minhas decisões materiais. Que o dragão infernal, o espírito da ganância, do egoísmo e da usura, nunca seja meu guia,
Para trás, Satanás, com tuas mentiras sobre a prosperidade. Nunca me aconselhes coisas vãs, investimentos duvidosos, atalhos desonestos. É mal o que me ofereces, a riqueza que corrompe, o sucesso que afasta de Deus, o lucro que explora o próximo. Bebe tu mesmo teu veneno, enquanto eu, protegido por São Bento, sigo o caminho da bênção e da justiça. Ó glorioso São Bento, rogai por mim, rogai por minha família, rogai por meu trabalho, rogai para que eu seja sempre um bom administrador dos bens que Deus me confiar, usando-os para sua glória, para o bem do próximo e para minha santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.